E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para ajudar vocês em mais uma resolução da ficha de exercício, né? Eu fiquei com o quarto exercício da quarta lista, que é a lista sobre trabalho e energia mecânica. Tranquilo? Hoje a questão é bem tranquilinha, mas aí vai exigir uma certa atenção de vocês, uma certa interpretação, tá bom? Acompanha comigo. Um caminhão carregando uma caixa, e a caixa é essa daqui, tá com a setinha aí pra vocês, trafega em linha reta a uma velocidade de 36 km por hora. O que é que a gente precisa já começar a fazer? Anotar os nossos dados. Então, velocidade de 36 km por hora. Preciso mudar a minha unidade? Não sei ainda, vou continuar lendo a questão e vou descobrir isso. O coeficiente de atrito estático entre a superfície da caixa e a superfície da carroceria é de 0,4. Então, o meu μ, que é o meu coeficiente de atrito, mais especificamente, vou especificar aqui com subscrito EST de estático, vale 0,4. E não há ganchos ou amarras prendendo a caixa ou ao caminhão. Sabendo disso, e ao notar um sinal vermelho à frente, o motorista freia suavemente o caminhão para que a caixa não deslize. Ok. Letra A. Desenhe o diagrama do corpo livre, indicando as forças que atuam sobre a caixa durante a frenagem. Caixa tem massa, consequentemente, estando num planeta, né, estando em algum lugar, vai ter uma força gravitacional agindo sobre essa massa, e aí temos a chamada força-peso. Então, já vou desenhar aqui a caixinha para a gente fazer o diagrama do corpo livre. Então, tem o peso. Isso é a letra A, tá? Depois eu apago para a gente ter espaço de responder as outras alternativas. Tem o que também? Força de atrito. Então, força de atrito para cá. E se ela está em uma superfície e essa superfície, de certa forma, está sendo comprimida, né? Tem uma compressão de superfície, também eu vou ter uma normal. Esse aqui é o diagrama do corpo livre, da caixa. Tranquilo? Certo. Passemos agora para outra alternativa, né? Para outra pergunta. Alternativa B. Diz assim: calcule a distância mínima que o caminhão percorre entre o instante de início da frenagem e a parada total do veículo para que a caixa permaneça sem deslizar. Vê só, essa condição aqui, vou até destacar, para que a caixa permaneça sem deslizar, o que é que ele quer que eu interprete com isso? A ideia é que isso me remeta a qual vai ser a minha força resultante nessa situação. E a minha força resultante nessa situação vai ter que ser igual à minha força de atrito estático, tá? Vai ser essa a condição. E aí, ó, força resultante vai ter que ser igual à minha força de atrito estático, sendo que força resultante eu tenho como massa vezes aceleração. E força de atrito estático é o meu μ estático vezes a minha normal, tá? Então, eu vou igualar isso. Eu vou ter massa vezes aceleração igual a μ vezes a normal. Porém, a minha normal, nessa situação, vai ter o mesmo valor que o meu peso. E aí eu posso trocar a minha normal como eu calcularia o peso, que é massa vezes a aceleração da gravidade. E aí eu vou ter massa vezes a aceleração do caminhão igual a μ vezes a massa vezes a gravidade. Como tem massa dos dois lados, eu posso cancelar, né, elas. Então, já passo o tracinho aqui vermelho, vou estar cancelando. Eu vou ter que a aceleração que o caminhão precisa ter para que no caso, vai ser uma desaceleração, né? A desaceleração que o caminhão precisa ter para que a minha caixa não deslize vai ser dada por μ
vezes g, que é a aceleração da gravidade. Como eu tenho o valor de ambas, eu vou ter que 0,4 vezes 10. Ele pede aqui bem no finalzinho para considerar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E aí eu vou ter que a minha aceleração vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado. Tranquilidade? Beleza. Só que, como eu disse para vocês, ele está em um momento de frenagem. Então, vai ser uma desaceleração. Minha aceleração agora eu vou tratá-la como negativa. Tranquilo? Então, já vou colocar aqui um menusinho aqui do lado. Menos 4 metros por segundo. Ok. Ele envolve tempo nessa pergunta? Não. Então, qual é uma das equações, né, que geralmente a gente usa em um movimento uniformemente variado, que é o nosso caso, e que não envolve tempo nessa equação? É a equação de Torricelli. Vou escrever ela aqui para vocês. Eu vou ter que V final ao quadrado é igual ao meu V inicial, minha velocidade inicial, mais 2 vezes A vezes esse meu deslocamento, que é o ΔS. Vou substituir os valores. Por quê? Porque em um momento de frenagem, até parar no sinal vermelho, ele precisa realmente parar. Então, a velocidade dele final é zero. Então, tem essa informação. Eu vou ter zero igual a... Qual é a velocidade dele inicial? Vê só, a velocidade dele inicial é 36 km por hora. Mas eu posso usar 36 km por hora? Não. A minha aceleração está em metros por segundo. Então, o certo é usar a velocidade também em metros por segundo, tá? É o caminho mais fácil também. Então, 36 km por hora, já convertendo para metro por segundo, eu preciso dividir por 3,6, e aí eu vou ter que a minha velocidade inicial é de 10 metros por segundo. Tranquilo? Então, já vou substituir isso aqui também já ao quadrado. Mais 2 vezes a minha aceleração foi o que eu acabei de descobrir, menos 4, é muito importante saber o sinal, vezes esse ΔS. Ó, relendo a pergunta, calcule a distância mínima. Então, é justamente esse ΔS que ele está procurando, né? Está pedindo para que eu encontre. Então, vou ficar, ó, o 100 está positivo, eu passo lá para o outro lado negativo. E o mais 2 vezes menos 4 dá menos 8. E vai estar multiplicando o ΔS. Eu passo para o outro lado, dividindo. ΔS. E isso daqui dá ΔS. Opa. Igual a 12,5 metros. Ok? Respondido letra B. Agora, vamos partir para a letra C. Deixa eu apagar aqui. Na letra C, ele diz assim: se o motorista frear totalmente o caminhão em 1,5 segundos, agora veja que ele pediu para envolver o tempo, né? Ele dá o tempo específico dessa frenagem, dá quanto tempo esse caminhão vai estar freando. A caixa deslizará sobre a carroceria? Justifique. Então, para que a caixa não deslize sobre a carroceria, a gente calculou na letra B que a aceleração precisaria, a desaceleração nesse caso, precisaria ser de menos 4 metros por segundo ao quadrado. Então, agora, a gente vai ver, sabendo a velocidade dele inicial, que é de 10 metros por segundo, a velocidade dele final, que é o momento que ele vai chegar até o sinal vermelho e vai parar, que é zero. Sabendo o tempo, que é de 1,5 segundos, eu vou calcular de quanto que vai ser a minha desaceleração, para que ele tenha uma velocidade de 10 metros por segundo até parar, levando o tempo de 1,5 segundos, de quanto precisa ser a minha desaceleração. Por quê? Porque eu sabendo essa minha desaceleração, eu vou comparar com a aceleração que eu encontrei para que ela não deslize e vou saber se é uma aceleração menor, não vai deslizar, se é uma desaceleração maior, ela vai deslizar. Então, vamos calcular isso. Agora, eu vou utilizar da equação horária da velocidade.
que é a velocidade final, é igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo, tá? E aí, ó, velocidade final eu tenho, que é 0. Velocidade inicial eu também tenho, que é 10. A aceleração é o que eu quero descobrir, tá? E o tempo é de 1,5. Eu vou passar esse 10 que está positivo lá para o outro lado, então fico com menos 10 sobre 1,5. Então, você veja que aqui já dá direto o valor da aceleração negativo, né? Indicando um aumento de frenagem. E aí, essa continha aqui, a aceleração já vai dar negativa e dá aproximadamente 6,66 metros por segundo ao quadrado. Só que qual era a aceleração que a gente tinha calculado antes? De menos 4 metros por segundo ao quadrado. Como essa desaceleração aqui é maior, então ele vai parar mais bruscamente, digamos assim, a caixa acaba deslizando. Se fosse, por exemplo, menos 3,33 metros por segundo ao quadrado, como é uma desaceleração mais suave, é menor, então a caixa não deslizaria, tá? Esse 4 metros, menos 4 metros por segundo ao quadrado aqui é a aceleração, a desaceleração, no caso, máxima, para que a caixa não deslize, tá bom? Então, letra A, B e C respondidas com sucesso. Eu espero ter ajudado vocês de certa forma. Espero continuar ajudando vocês nas próximas, tá bom? Um abraço e a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau.